Então, bom dia a todos, né? Começando aí mais um encontro de negócios internacionais, disciplina aí, tanto para o sexto quanto para o sétimo período, né, do curso de administração, turno matutino. Bom, primeiro passo, como sempre, quando a gente vai começar nossas aulas dessa disciplina, é uma rápida atualização, né, do que está acontecendo no mundo. Não tem como realmente a gente não falar sobre isso, até porque a nossa disciplina, todo o cerne dela está envolvida realmente em qualquer tipo, né, de noticiário relevante a nível econômico, a nível social, né, a nível comercial, tudo aquilo que envolve realmente a dinâmica da nossa disciplina, né, de negociações internacionais. E, bom, hoje o mundo, pelo menos a nível econômico, né, começa um pouco mais tranquilo do que encerrou a semana anterior. O que começou a acontecer aí agora esse final de semana, principalmente hoje, né? É óbvio, a notícia ela não é boa, né? Mas a gente falar em morte sempre é extremamente negativo. Mas entendo que o mercado financeiro ele coloca parâmetros em tudo, né? E o que está acontecendo principalmente no continente europeu? No continente europeu está havendo uma redução do número de casos da Covid-19, do coronavírus. Então, só o fato dos casos estarem reduzindo, né, para o mercado financeiro já é algo atenuante, já é um fator ali positivo. Então, os mercados financeiros hoje, aí, pelo menos agora, nesse horário, tudo é muito transitório, né? Eu não posso cravar aqui que o dia todo a coisa vai ser bem positiva, mas no atual momento, né, o mercado financeiro ele está aí abrindo o dia, né, aqui no Ocidente, né, lá bolsas asiáticas já fecharam já com uma alta muito forte, bolsas europeias já estão quase fechando, também com uma alta muito forte. Estados Unidos e Brasil, as bolsas ainda não abriram, aqui a nossa abre 10 horas, Estados Unidos abre 10h30 no horário nosso aqui, né, e também a previsão é de que abram realmente aí com uma boa alta, a não ser que saia alguma notícia entre 8 e 10 da manhã, né, tudo pode acontecer, mas por enquanto o mercado ele vem repercutindo isso. Né? Então entendo, não quer dizer que a notícia ela é boa, né, de forma alguma. Né? A notícia de que mortes continuam acontecendo ela é péssima. Só que o mercado financeiro ele passa a relativizar tudo. O mercado ele não trabalha com indicadores absolutos. O mercado ele sempre relativiza. O que é isso? Ele sempre compara um determinado número com outro número. O mercado nunca analisa um número isoladamente. Né? Então, a lógica é sempre essa. Né? Então, o número de hoje eu comparo com o número de ontem, eu comparo com o número de outros anos da mesma época. Da mesma forma, os próximos números que vierem. Né? Então, o mercado ele estava ali com um determinado parâmetro no continente europeu, uma vez que esse número ele deu uma acomodada, é triste, pessoas ainda continuam, né, morrendo, mas uma vez que o número ele deu uma diminuída, os mercados aí já começam a precificar algo positivo de que sim, existe uma luz no fim do túnel, sim, a coisa ela volta depois de um determinado momento. É óbvio que ainda há muita incerteza, né? A China que já aí praticamente passou pela primeira onda, né? O mercado agora especula, será que pode haver uma segunda onda? Será que já é o momento de um funcionamento normal de tudo lá na China? Então, tem uma série de coisas que ainda vão sair ao longo da semana que poderão clarificar ou não esse cenário econômico. Mas o certo, né, é que até o presente momento aí, né, a semana começa, né, com uma notícia que pelo menos suaviza um pouco, né, a tensão que os mercados realmente fecharam ali a última semana. A última semana aconteceu tanto na quinta quanto na sexta, vocês devem ter acompanhado aí, ou pelo menos viram a notícia depois, o dólar parece que a cada dia ia renovando o recorde dele, né? Então o dólar quinta-feira fechou lá na maior cotação da história, o dólar na sexta-feira novamente fechou lá na maior cotação da história, estou até puxando na minha outra tela aqui, para pegar o número exato do fechamento do dólar comercial, negociado aí na Bolsa de Mercadorias e Futuros, né? Estou abrindo o meu software aqui da Bolsa, já falo com vocês. Quer ver, ó, dólar, só para confirmá-lo aqui. Dólar comercial fechou aí, né, o dólar futuro na casa de 5,36, né? Então realmente um absurdo aí, uma cotação, né, nunca antes vista, né? A maior cotação aí da história da moeda, que foi renovada na sexta, já havia sido renovada na quinta-feira, já havia sido renovada na quarta, na terça, na segunda, né? Todos os fechamentos de dólar aí na última semana foram realmente recordes em cima de recordes, né? Foi um recorde em cima do outro ali, então realmente muito muito relevante às vezes um mercado hoje, né, trabalhando ali
com um grau de amenidade um pouco maior. Resta saber se isso vai perdurar ao longo do dia e resta saber se isso vai ser o suficiente para o dólar hoje ter uma caída, né? Ter uma leve redução ali na sua cotação. Às vezes nem é suficiente, né? Antigamente era muito fácil cravar, a gente cravava isso, né, com muita certeza, né, que era o fato de que todo dia que Bolsa de Valores subia aqui no Brasil, dólar caía. Era uma lógica perfeita, né? O comportamento de ambos estava ali sempre inversamente proporcional. Sempre que Bolsa de Valores subia muito, o dólar ia lá e caía demais. Essa relação hoje ela não está, né? A gente pega pelos últimos anos, né, os últimos anos aí desde 2015, quando a gente para analisar, 2016, Bolsa de Valores subiu 2016, 2017, 2018, 2019, caiu agora em 20, né, neste primeiro trimestre, mas ela subiu nos últimos 4 anos e ainda assim, principalmente no ano passado, o dólar também subia, né? Por que havia essa lógica inversamente proporcional e agora ela não está acontecendo mais de modo tão forte, né? A lógica inversamente proporcional era muito simples. Todos os dias em que uma bolsa de valores ela sobe, é sinal de que a força compradora ela é maior do que a força vendedora. Ou seja, entrou dinheiro naquele dia no mercado, impulsionando o mercado para cima. Nesse caso, o que a gente sempre imaginava, né? Então, num dia que a bolsa de valores brasileira subiu, é um dia o quê? Que entrou dólares aqui no nosso país, porque o gringo foi lá e comprou ações, já que o brasileiro, né, não tem tanta dinâmica nesse sentido, a gente querendo ou não depende mais do gringo. O gringo foi lá e comprou ações, o que acontece? Mais dólar em circulação, a cotação do dólar em relação ao real diminui. Então, bolsa sobe, dólar diminui. Da mesma forma, o oposto. Quando a bolsa cai, significa o quê? Significa que os gringos tiraram dinheiro aqui do Brasil, né? Eles venderam as ações, eles venderam as posições deles e retiraram moeda aqui do Brasil. Menos dólar em circulação, o que acontece? Cotação do dólar sobe. Da mesma forma que quando tem uma verdura, uma hortaliça em menor circulação, a cotação também deste produto, desta commodity, também apresenta ali um patamar negativo, né? Mas isso não está acontecendo mais, né? A gente vê aí os últimos dias em que bolsa subiu, o dólar também subindo. O último ano, inclusive, 2019, bolsa subiu, dólar também subindo, né? Ou seja, era a bolsa sendo impulsionada pelo investidor local, né? Não era a bolsa sendo impulsionada pelo investidor estrangeiro, né? Tanto é que se fosse ali pelo investidor, né, estrangeiro, estaria acontecendo esse movimento ali inversamente proporcional, mas ele realmente deu uma desaparecida da bolsa. Vamos ver se em algum momento ele volta para o Brasil. É bom que ele volte, afinal de contas, por mais que este dólar atual nessa região, ele privilegia muito um grupo de empresas, que são as maiores empresas aqui do Brasil, né, as multinacionais, as empresas exportadoras. A gente sabe que este dólar, né, nesta atual cotação, ele também pressiona muito, né, pressiona a inflação nacional, pressiona ali uma série de detalhes. Então é interessante ver esse dólar acomodando, já que não dá mais para imaginá-lo na região de R$3, R$2, pelo menos numa região de R$4 ali. Então vê-lo ali trabalhando de modo um pouco mais estático, na região de 4, 4,30, 4,50, né, mais ameno do que já nessa região aí de quase R$5,40, né? Realmente uma cotação que surpreende a gente. Então, essa foi nossa rápida passagem aí pelo mercado, o que está acontecendo no dia. Então, é um dia que abre aí, é uma semana abrindo, né? Uma semana que aqui no Brasil, em outros locais aí do mundo, nós temos feriado, né? No caso escolar, né? Parece que vai ser a quinta e a sexta. Para mercados financeiros, somente a sexta-feira, né? A nível de Brasil, a Bolsa de Valores somente fecha na sexta. Então, é uma semana um pouco mais curta que as outras e que pelo menos inicia ali levemente, né, positiva com esses dados aí que saíram no continente europeu. Vamos aguardar, tem muita coisa mais para sair. Bom, no nosso último encontro, o que a gente fez? Né, a gente também falou um pouco do nosso cenário, né, esse cenário ele já mudou, né, drasticamente. Na semana que vem eu trago um indicador já mais palpável para vocês, mas já adianto que o PIB brasileiro foi revisado para baixo. Todos os indicadores que a gente falou já sofreram essas revisões, o que é natural, né? Eu já havia antecipado isso para vocês na semana anterior. Os índices eles vão ficar realmente ali sendo alterados, né, ao longo do tempo, à medida que os dados eles vão saindo, a situação vai ficando um pouco mais clara. Reforçamos o nosso conceito em blocos econômicos, espero que esteja
100% nesse sentido, né? Reforçamos também o conceito ali de política econômica, né? Falamos um pouquinho sobre a política econômica, de modo que vocês entendessem ali, né, a atual conjuntura, e depois iniciamos o trabalho, né? Fizemos aí, né, combinamos aí a divisão de vocês em duplas ou trios. Muitos de vocês já me passaram, né, quais serão essas duplas, esses trios, e qual o bloco econômico que foi escolhido. Dentro dos blocos econômicos, nós criamos uma regra, né? Como tem o NAFTA, que é o bloco econômico, o menor bloco econômico a nível de número de países que faz parte, que é um bloco econômico de 3 países, que a gente combinou, que independente do bloco econômico que vocês escolham, vocês iriam pegar uma amostra desse bloco econômico, que é exatamente o que? Um trio de países escolhido por vocês, e esse trio de países seria, meio que levaria a bandeira do bloco econômico escolhido por vocês, né? Então, o primeiro passo, a primeira etapa desse trabalho foi uma etapa de pesquisa, né, que foi exatamente o quê? Vocês informarem quais são os países membros, qual que era o estágio do bloco econômico, as principais características econômicas e comerciais, aí já no caso desses 3 países escolhidos, os pontos fortes desses 3 países escolhidos, os pontos fracos, aquilo que falta nesses 3 países escolhidos, os principais costumes, cultura, alimentação, vestuário e outras curiosidades desses 3 países escolhidos. Daqui a pouco, né, já mais para o final do nosso primeiro horário, eu troco uma ideia com vocês para saber aí se houve dificuldade nesse sentido, quem encontrou, quem não encontrou, até para dar umas dicas, passar uns links, se for o caso aí, né, para auxiliá-los, ou eu abro aqui um Google aqui na internet e mostro com vocês como é que a gente faz essa pesquisa e como é que a gente acha isso, por mais que eu tenha mostrado também da outra vez, mas não há o menor problema em auxiliá-los nesse sentido. Então, os blocos que serão estudados, né, o Magreb Árabe, o Mercado Comum Árabe, o CARICOM, a APEC, NAFTA, União Europeia e Mercosul. Né? Lembro bem que alguns de vocês escolheram o Mercosul, outros escolheram a União Europeia, outros escolheram o CARICOM. Ainda ficou faltando gente, né, para posicionar e, às vezes, quem sabe, escolher NAFTA ou APEC ou o Magreb, né, o Mercado Comum Árabe. A parte 2 do bloco econômico foi exatamente o que desse trabalho, né, que a gente está realizando, né, está em etapa aí de, né, formulação. A etapa 2 já foi o quê? Já foi uma etapa um pouco mais analítica, uma etapa um pouco mais intelectual. A primeira foi uma etapa de pesquisa, foi um trabalho meio que jornalístico, já antecipei para vocês, né, vai ser essa pegada da coisa, realmente uma pegada um pouco mais jornalística. Então, por isso que vocês fizeram essa etapa inicial. Já na etapa 2, vocês já fizeram uma análise, né? Então, uma análise mostrando ali quais as possíveis consequências para aquele grupo ali de países, aqueles 3 países que vocês escolheram, para quem conseguiu uma abrangência maior, para aquele bloco econômico escolhido, quais possíveis consequências, né, dentro desse impacto econômico da Covid-19, realizando um resumo aí com as próprias palavras de vocês. Né? Então, realmente tem muita coisa importante. Né? Quem escolheu o CARICOM, eu dei o spoiler, no segundo semestre ainda vem o período lá de furacões. Né? Para quem escolheu o Mercosul, já tem todo um desafio político ali de Argentina, Venezuela, Bolívia, o que realmente é muito complicado. Para quem escolheu a União Europeia, agora estão saindo números que estão clareando um pouco a situação, mas a gente lembra, países que têm uma extensão territorial bem menor lá na Europa do que a própria China, né? Então a gente fala da Itália e da Espanha principalmente, apresentam um número de mortes superior, ou seja, houve uma falta de cuidado ali no início, né? Uma tomada de decisões ali não aderente ao que algumas economias fizeram, como a economia chinesa, economia sul-coreana principalmente, né? Talvez o melhor exemplo aí de como combater a Covid-19 com maior grau de eficiência, né? A Coreia do Sul, até o presente momento. Então, como houve essa negligência, principalmente no norte da Itália e também na Espanha, né, a gente consegue também ver ali talvez impactos um pouco mais severos para essas economias em relação às outras. Né? Então, a segunda etapa foi uma etapa de análise de vocês. Aqui tem um pouco de, né, aqui tem um pouco de olhar realmente ali e tentar adivinhar um pouco o futuro. Né? Eu sei que nenhum de nós aí, né, trabalha com isso, mas é realmente um pouco ali de palpitômetro, né? Então eu pedi que vocês ali, nesse momento, dessem um palpite realmente daquilo que vocês acreditam que pode vir a acontecer, quais são aí próximas consequências para aquele bloco escolhido, para aquele trio de países escolhidos de um determinado bloco, relacionando aí com o atual momento
com a Covid-19. Também falamos, né, sobre o balanço de pagamentos, né, a conta corrente ali do balanço de pagamentos, e falamos também do Risco Brasil, né? Na segunda metade lá da aula, a gente já trabalhou com esse conceito de Risco Brasil e as agências que fazem a classificação desse risco, né? As agências de classificação de risco aí, as agências que realizam esse tipo de atividade e que mostram, que dão notas, né, para algumas economias, que dão notas para alguns países, que dão notas para algumas instituições financeiras, que dão notas para empresas dentro de alguns países. Então tem toda essa relevância, né, principalmente dentro de negócios internacionais. Isso passa a ter uma relevância não só econômica, né? Eu expliquei basicamente a relevância econômica é aquilo que acontece com os títulos públicos de um país, o que um governo de um país ele tem que fazer quando ele tem uma nota de risco maior ou quando ele tem uma nota de risco menor. Mas a consequência vai muito além disso, gente. Né? O que eu falei para vocês que nós discutiríamos hoje? Né? Eu falei, olha, hoje nós vamos falar um pouco dos produtos, por onde esse dinheiro passa dentro de um país, relembrando um pouco do que a gente viu em mercado de capitais, e vamos falar também um pouco sobre alguns conceitos de comércio exterior. Né? Então, foram os dois combinados do dia. Né? A gente falar de comércio exterior, falar também, né, da parte de investimentos, como que esse recurso que cruza de um país para o outro, por onde ele passa, onde ele está, como que ele circula, em qual investimento ele fica, por onde realmente ocorre esse desenvolvimento ali e esse manejo ali monetário, né, por onde realmente que o dinheiro circula ao longo do mundo, quando ele sai de um país e vai para outro, quando isso não é, obviamente, por produtos, quando isso não é, obviamente, por uma balança comercial, né? Isso vem a nível de produtos, isso vem a nível de investimentos. Então, realmente, por onde que isso passa, qual que é a forma realmente que isso acontece. Então, o risco de um país, ele implica não só em consequências econômicas, ele implica não só em consequências de um aumento ou de uma diminuição da rentabilidade de um título público. Né? Se aquele dia eu mostrei para vocês que os títulos públicos estavam rendendo realmente bem, a semana passada, como foi uma semana de risco maior, né, se eu abrir para vocês a bandeja virtual dos títulos públicos, vocês vão ver que o risco aumentou ainda mais. Né? Então, hoje, se tem muito mais risco, talvez hoje vai até diminuir, uma vez que a abertura do mercado ela está sendo realmente ali, né, abaixo, né, mais tranquila, mais suavizada em relação ao que foi na semana passada, mas a gente sabe que, por enquanto, né, os títulos que aparecem ali no site do governo são títulos que estão vinculados ao que aconteceu na última semana, né? Então, se eu abrir para vocês aqui quanto que está a bandeja virtual, né, do Tesouro Direto, vocês vão ver que naquela semana, quando a gente olhou, estava na casa de 8%, vocês vão ver que todos os retornos, todas as rentabilidades, elas subiram mais. Tá? Então, aquele que estava 8, agora está 8,36, 8,4. Né? Então, o que é isso? O risco do Brasil na semana passada, ele aumentou. Ele aumentou. Né? E o que acontece? Bom, deixa eu ser mais, né, mais prático nesse sentido, né, e mostrar para vocês aqui o que pode estar acontecendo na prática. Né? Então, ó, vamos abrir aqui a página do governo. Olha, esse aqui é o site dos títulos públicos. Né? Melhor do que falar é mostrar. Quando a gente olhou na semana passada, tinha um título de 2035, né, que estava rendendo aqui 7,99, né, depois ele foi para 8,01. Né, olha quanto que ele já está, um que vence antes de 2031, 8,36. Que doideira! A taxa de juros está 3,75 e tem um título público rendendo quase 3 vezes isso. Né, ele está ali rendendo 8,36, muito mais do que o dobro da taxa básica de juros, né? Que doideira, por que o governo está pagando a mais? O governo é bonzinho, né? Ele está pagando a mais, ele quer pagar a mais para as pessoas? De forma alguma. Né? O governo ele está pagando a mais exatamente, né, pelo fato aí de que ele não tem outra escolha. Como o risco do Brasil subiu nessa última semana, se o governo não pagar a mais, nenhum investidor ele vai realmente querer aplicar recursos aqui no Brasil. Então, essa atratividade que o Brasil utiliza, o Brasil ele faz uso desse manejo, né, dessa rentabilidade, dessa bandeja virtual dos títulos públicos para tentar ali continuar captando investidores, para tentar ali continuar atraindo o mercado
mesmo no momento, né, em que a taxa de juros está baixa, mas por outro lado, né, a gente percebe o risco ele está alto. Então, a semana passada, que foi uma semana de aumento do risco, né, dos mercados, né, o que a gente viu? A gente viu essa bandeja virtual do governo, os títulos públicos eles subindo ainda mais. Né? Foi uma semana que o risco Brasil ele foi incrementado ali de modo realmente bem forte. Né? Foi uma semana em que houve um impacto bem severo, né? Basicamente quase todos os dias, 3 dos 5 dias da semana passada foram dias ali que Bolsa de Valores caiu, Bolsa de Valores caindo, aconteceu isso com risco. Ó. Risco do país realmente subiu na semana passada, na primeira semana aí do mês de abril. Vamos ver essa semana hoje, potencialmente, o risco Brasil ele vai abrir diminuindo, uma vez que Bolsa de Valores vai abrir subindo, uma vez que o mercado trabalha ali com um cenário levemente positivo para amanhã de hoje, né? Lembrando que muita coisa pode acontecer e impactar esse dia. Então, esse risco de um país, isso que as agências fazem, né, classificando o risco do Brasil, né, só para dar nome aos bois, quem faz o cálculo deste risco país aqui ó, é uma agência, na verdade é um banco, né, o maior banco hoje dos Estados Unidos, né, que é o JP Morgan Chase, né, é ele quem calcula o risco país. Então essa métrica aqui, ó, esse EMBI, né, e MBI aí, que é a métrica de cálculo utilizada para o risco país, quem faz é o JP Morgan Chase, que é realmente o maior banco americano hoje. Né? Aqui no Brasil ele trabalha só com a bandeira de JP Morgan. Né? Nos Estados Unidos ele trabalha com a bandeira Chase. Né? É ele quem faz o cálculo. Por outro lado, essas três agências, a Standard & Poor's, Fitch Ratings e a Moody's, são as três que fazem ali o cálculo de risco com essas notas que estão ali, com essas métricas ali, né? Então, AAA, AA+, AA, A-, A-, né? A+, BBB, BBB-, BBB+. Então, tem toda uma métrica de notas que vocês percebem aqui. Lembrando da cor cinza para essa cor ali quase indo para o azul, né? É o que a gente chama ali de grau de investimento. O que é isso? São países que todas essas agências indicam como bússolas para os investidores que eles podem colocar recursos ali e não preocupar em tirar. Pode colocar e deixar para o longo prazo, porque são países que têm ali uma estrutura muito boa, são países ali que trabalham, né, e que não tem ali risco algum de pagamento de dívida pública, que não tem risco algum de honrar ali os seus compromissos financeiros. Então, é isso que é mostrado dentro dessas agências de classificação de risco. Por outro lado, esse vermelho mais claro aqui para um vermelho um pouco mais escuro, o que essas agências já falam? Elas já falam que os países que estão aqui nessas categorias, eles são considerados especulativos, ou seja, são países que você tem que ter muito cuidado na hora de colocar recursos lá. São países que você coloca dinheiro para tentar ganhar um pouco a mais ali e sair, igual agora. Né? O gringo está comprando o título público brasileiro, que a nossa taxa de juros está 3,75%, mas tem título público lá rendendo quase 8,5%. Né? Onde que o gringo ganha 8,5%? O título público lá nos Estados Unidos, gente, está rendendo menos de 1% por ano. O título público lá na Europa está rendendo 0 em um ano. O título público no Japão também rende nada em um ano. Né? Em alguns casos ele rende negativo, uma vez que lá no Japão a gente está trabalhando com deflação e os juros está, tanto no Japão quanto na União Europeia, o juro hoje ele é negativo. Né? Ou seja, é um momento em que realmente os governos eles querem que a população vá lá e compre, vá para o consumo, não invista. Mas esse investidor estrangeiro, esse investidor internacional, quando vai investir, quando ele quer ganhar taxa, ele hoje vem para o Brasil, uma vez que essa taxa nossa aí, essa casa de 8,35%, um título público, um produto de renda fixa, nunca houve calote dentro de um título público ali federal brasileiro. Né? O gringo vai lá e compra esse produto. Né? É um produto que para ele faz muito sentido, uma vez que ele está acostumado a ganhar 1, 2, 3% ao ano, esses 8,35% que ele ganhar aqui, tirando imposto de renda, o resto é dele, porque ele vive lá num país que não tem risco inflacionário como aqui. Então, para ele faz muito mais sentido, ele consegue ganhar muito mais, né, do que um próprio brasileiro, que tem ali a inflação, pelo menos comendo metade teórica desse juro, né, que está ali. E aí, além desse significado, então, além do significado a nível de investimento, qual que é o outro significado que essa nota,
que o país ele recebe dessas agências de classificação de risco dá, né? Isso passa sinais também comerciais, ou seja, eu sou os Estados Unidos, eu estou exportando para o Brasil. Se o Brasil ele tem um grau de risco maior do que quando eu exporto para o Canadá, o que eu preciso fazer, comercialmente falando? Então eu vou reunir um pouco mais exigências quanto a esse país, eu vou pedir ali algumas garantias, de modo que eu não seja passado para trás, de modo que eu não seja prejudicado em uma eventual negociação comercial com aquele país. É óbvio que o Brasil, por mais que ele esteja no grau especulativo, o Brasil está aqui, ó, bem em cima dessa segunda divisão, né? Não é ideal estar aqui, mas já que se está aqui, o Brasil está ali praticamente liderando essa segunda divisão, está próximo ali do grau de investimento. É óbvio que agora, com tudo que está acontecendo, tem tudo para dar uma adiada. O Brasil estava com expectativas de voltar a receber o grau de investimento esse ano, com a aprovação e o encaminhamento das demais reformas estruturais necessárias, né? Reforma política, tributária e por aí vai. Uma vez com o cenário ali da Covid-19, do coronavírus, a gente sabe que tudo isso foi impactado, né? Congresso, pelo contrário, né? Ao invés de fechar a torneirinha do gasto público, essa torneira ela vai ser aberta como nunca, né? Até que, obviamente, existe um motivo, né, para isso. Né? O Brasil ele precisa realmente gastar dinheiro, ele precisa injetar recursos ali de modo a criar uma infraestrutura necessária, né, para tentar realmente atenuar, minimizar, mitigar os impactos ali da Covid-19 aqui no nosso país. Isso não há discussão nenhuma. Porém, né, isso vai acabar implicando num aumento de dívida pública, que vai acabar implicando num atraso ali nesses eventuais planos brasileiros de subir de degrau aqui, né, nessa nota de crédito das agências de classificação de risco. O Brasil ele tinha expectativa, né? O Brasil ele tinha esperança de esse ano tentar ali já estar ali mais próximo do grau de investimento, ou até mesmo se tornar grau de investimento em alguma delas, porém, isso deve ficar para o ano seguinte ou para os próximos anos. Né? Então, deu uma adiada ali em razão, né, de todo esse momento esporádico aí que o país ele passa e que necessita, obviamente, desse auxílio ali urgencial. Então, isso vai impactar a nível econômico, isso vai impactar também a nível comercial, isso impacta a nível de relações internacionais, isso impacta a nível de investimento, isso realmente traz um impacto a nível global para um país. Então é muito importante estar bem ranqueado, é muito importante estar bem posicionado, porque quando você está numa posição realmente ali de destaque, você se torna um porto seguro em investimentos, principalmente para momentos como esse. Em momentos como esse, está todo mundo lá aplicando no título público dos Estados Unidos, está todo mundo lá aplicando no título público do Canadá, está todo mundo lá aplicando recursos na Suíça, que são exatamente o quê? Lugares que têm notas mais elevadas, lugares que têm a nota mais alta, né, que é o AAA, esses 3As, lugares que são considerados portos seguros ali para os investimentos. Então, o impacto foge do econômico aqui, viu, gente? Ele vai para o comercial, ele vai para o relacionamento, ele vai para a diplomacia, ele vai para todas as outras esferas que vocês podem ou não imaginar, né? Então, realmente, ter uma classificação de risco favorável faz toda a importância, faz todo o sentido. Por outro lado, não ter impacta drasticamente em várias situações ali. Né? É óbvio, o Brasil está aqui em cima, os mais impactados são aqueles que estão aqui embaixo, né? São aqueles considerados ali com países com risco alto de inadimplência, baixo interesse ali de investimento, né? São países também que são considerados ali potenciais caloteiros internacionalmente. Né? O Brasil mesmo já teve ali, né, algumas empresas brasileiras a nível de comércio exterior já passaram alguns apertos ali absurdos. Tanto aqui na América do Sul, temos casos ali de empresas brasileiras que comercializavam determinados produtos para a Venezuela, e aí do nada, né, a economia venezuelana tem uma dinâmica totalmente diferente. No caso atual, ela nem funciona, está, né, em colapso total, mas isso anos atrás, uma década atrás, uma empresa muito famosa brasileira, né, a SLC Agrícola, a maior produtora de silos, né, aqui no Brasil. O silo é aquele, como se fosse uma espécie daquele balde inox gigante, gigante mesmo, que armazena grãos, né? Então a soja fica armazenada dentro de um silo, o milho fica armazenado dentro de um silo. A SLC Agrícola é a maior produtora realmente de silos, né? A empresa que mais faz silos e vende aí no mundo todo. Há 10 anos atrás, mais ou menos, ela vendeu uma remessa para a Venezuela, muito antes da Venezuela estar nessa situação que está,
e ela não recebeu, né? Então ela foi passada para trás, isso impactou, era uma encomenda muito grande, impactava mais ou menos ali em 30% do PL da empresa. Então foi um momento de baque ali para a empresa, né, realmente passou por muita dificuldade, depois conseguiu se recuperar, ainda funciona hoje, está bem, né, uma empresa realmente ali multimilionária, mas que, ó, para você ver, né, uma grande empresa que passou por uma situação de risco mais elevada, exatamente por estar negociando com um país, com empresas de um país que estão aqui, ó, nessa parte de baixo, de risco alto de inadimplência, baixo interesse. Então, só para deixar claro que essa inadimplência, ela não é só nos títulos públicos, ela vai também para comércio, ela vai também para demais investimentos, né? É meio que um alerta, olha, para vender para tal lugar, tenha seguro, para vender para tal lugar, tem uma série de garantias que vão realmente te atenuar, que vão realmente te fazer ali ficar mais tranquilo e não passar por esses apertos que algumas empresas já passaram, como esse caso aí da SLC Agrícola, né, que passou por isso. A nível de comércio exterior, então, já que a gente falou de risco, né, e assim como a gente, quando introduziu, né, mercado financeiro, a gente falou dos organismos que compõem este mercado internacionalmente falando, né, então a gente falou lá do Conselho Monetário Nacional, o CMN, falamos também do Banco Central do Brasil, também a Comissão de Valores Mobiliários. Quando a gente entra na dinâmica de comércio exterior, a gente também tem que iniciar, né, deixando bem claro quem manda nesse negócio. E existe um organismo internacional, que é a OMC, né, a Organização Mundial do Comércio, que é o organismo que cria, que regula todas essas regras comerciais, né, e também tenta sempre estabelecer algumas medidas de solução pacífica caso ocorra alguma disputa. Né? Como assim? Né? Isso é algo muito simples. Né? Na verdade, não é tão simples de resolver, mas é simples de explicar. Né? Por exemplo, vamos pensar aí em um país que sempre tem atritos comerciais com outros países. Eu poderia citar alguns, mas vamos citar talvez o exemplo ali mais factível, né? Rússia. Rússia está sempre vinculada ali a uma série de tratativas um pouco mais ríspidas no mercado comercial. A última delas, não preciso nem dizer, né, petróleo. O que aconteceu, né, com o petróleo mais exatamente há 2 semanas atrás? A OPEP+, que é a organização ali dos países, que são os países produtores de petróleo, principalmente chefiada aí pela maior produtora de petróleo do mundo, né, a Arábia Saudita, teve uma reunião, né, e o foco era diante do coronavírus, o foco era diante do que está acontecendo, o que vai acontecer com o isolamento, com o lockdown, as pessoas elas vão transitar menos, ou seja, haverá, né, já está havendo uma diminuição da demanda por combustível, né, então haverá uma diminuição da demanda pela gasolina e demais derivados ali do petróleo, do óleo cru. Qual que foi o acordo que foi teoricamente feito ali nessa reunião da OPEP? Todos os países produtores, a Arábia Saudita, o próprio Estados Unidos, né, que tem muito petróleo lá, combinaram então que, olha, vamos diminuir a nossa produção de petróleo, principalmente a Arábia Saudita, Estados Unidos e Rússia, uma vez que a gente domina a produção de petróleo no mundo, vamos diminuir, de modo que o preço não despenque, de modo que o preço pelo menos fique equânime, fique próximo ali do patamar, né, necessário. Então vamos fazer essa redução proposital, né, porque às vezes ele diminui agora, depois aumenta depois. Então vamos fazer essa redução. Foi feita a votação, certos ou errados, eles votaram e todo mundo concordou. O que aconteceu? Na prática, né, a Rússia foi lá e fez o oposto. Né? A Rússia não aceitou, né, brigou com todo mundo e falou que não iria seguir naturalmente nada da OPEP, que teoricamente é o organismo ali mais forte nessa parte do petróleo, mas a Rússia foi lá e falou que não iria seguir, ponto final. Isso gerou uma retaliação, gerou uma disputa. O que a Arábia Saudita fez? Também não é um país muito fácil ali de negociações. Ele falou, eu vou devolver na mesma moeda. Rússia, você não quer conversar, você não quer realmente ali diminuir a produção de petróleo de modo a manter o preço mais estático? Ok, o que eu vou fazer? Eu sou a maior produtora de petróleo do mundo, eu vou produzir mais. E aí foi quando a Arábia soltou que iria produzir em altíssima velocidade
o preço do petróleo despencou nessa brincadeira aí nessas últimas semanas, mais de 30%. O que a OMC está fazendo? Também muito apoiada aí pelos Estados Unidos, que é um país que tem uma dinâmica ali muito importante, não só nisso, praticamente em todo e qualquer assunto econômico, mas que tem uma dinâmica muito importante a nível de petróleo, uma vez que é um dos maiores produtores, é um petróleo descoberto depois e é um petróleo que deriva de outro tipo de extração, não é a extração tradicional, que, por exemplo, o Brasil está, que a Arábia está, é uma extração diferente da extração de petróleo americana, mas tão eficaz quanto. Então, até essa sorte eles deram, mesmo não tendo bacias de petróleo, bacias ali com alta densidade ali de óleo cru próximas, eles conseguiram ali uma outra forma de extração petrolífera. E aí o que aconteceu? A OMC, juntamente com os Estados Unidos, vem aí tentando aproximar esses dois ambientes, aproximar a Rússia e a Arábia Saudita, para tentar realmente ali estabelecer uma solução pacífica diante do que está acontecendo. Ainda não está resolvido, gente. Então, o que a gente está falando pode ser que saia notícias ainda essa semana aí, ó. Então, nós estamos falando de algo que está acontecendo. O que está acontecendo? A OMC intermediou uma ligação entre o príncipe saudita e o Vladimir Putin. Isso foi na semana passada, na quinta-feira, mais exatamente. O que aconteceu? Num primeiro momento, eles combinaram de fazer esse alinhamento de estratégias, uma vez que no cenário atual, com a diminuição muito rápida do preço do petróleo, nem as empresas petroleiras árabes, nem as empresas petroleiras russas estão ganhando dinheiro. Então, por que continuar dessa forma se ambos ali estão produzindo, os custos se mantiveram e estão produzindo para vender mais barato? Para que fazer isso? Por que não alinhar? Por que não chegar numa solução pacífica? Então, a OMC ela vem intermediando hoje esse diálogo entre Rússia e Arábia Saudita. É um diálogo muito tenso, é uma linha muito tênue, são dois países que não têm um relacionamento fácil com o restante do mundo. Então, olha que realmente imbróglio aí bem relevante, olha que situação realmente bem complicada que vive no momento a Organização Mundial do Comércio, ali tentando intermediar algo entre essas duas economias tão instáveis. A Rússia, não precisamos dizer, a Rússia é um país ali que eu costumo brincar dizendo que tem ali o transtorno opositor. A Rússia, ela sempre fica do contra, ela gosta de ser do contra ali com tudo, ou quase tudo. Qualquer situação ali que o mundo adequa e fala, ok, vamos seguir por esse caminho, o que a Rússia faz? A Rússia fala, não, eu vou seguir por um caminho diferente. Não invada a Ucrânia, a Rússia vai lá e invade a Ucrânia. Não apoie Coreia do Norte, a Rússia vai lá e apoia a Coreia do Norte. Não apoia a Venezuela, a Rússia vai lá e apoia a Venezuela. Então, é um país ali que tem um histórico de comportamento ali um pouco mais rebelde, vamos dizer assim, gigantesco. A Arábia Saudita também não é o país mais fácil de lidar, A gente sabe que é um país ali que tem um regime governamental diferente, então existe um príncipe saudita que é quem toma as decisões ali dentro daquele país. Então a gente sabe que também é um país que não gosta muito de ouvir não, Obviamente que também é um cara que não ouve muito não no dia dele, Um príncipe, obviamente, tem ali todos os seus pedidos atendidos, e não o contrário. Então a gente sabe que é uma negociação muito tensa que a OMC está tentando intermediar nesse momento, tentando aparar as arestas ali e chegar num denominador comum entre o que fazer com as regras comerciais ali envolvendo o mercado de petróleo. Isso é um exemplo. Existem vários exemplos de intervenção da OMC tentando ali mitigar, tentando minimizar, tentando atenuar, tentando suavizar ou tentando realmente, às vezes, ali imprimir um ritmo mais forte em algum tipo de regra comercial, em algum tipo de negociação comercial. Então, é bem relevante o impacto dela na economia como um todo, um órgão que passa por essa relevância. Por que é necessária essa relevância? Porque existem riscos na atividade do comércio exterior, gente. Quando a gente vê muitas vezes esse nome, o comércio exterior, a gente pensa logo ali em algo glamouroso, algo bonito, algo ali que envolve um grau de complexidade, e um grau de riqueza mais elevado, mas obviamente que como tudo aquilo que envolve recursos, envolve alguma complexidade, também vai envolver os seus riscos.
também vai envolver essas incertezas que fazem parte de qualquer mercado, no mercado de comércio exterior. Então, eu não vou nem dizer que são os mesmos, eles talvez são até mais elevados. Se você vai para este mercado, seja exportando, seja importando, seja intermediando, fazendo o papel de um corretor ali, de um broker, independente da sua posição, você vai enfrentar variados riscos ali na hora de vender um produto para um país ou comprar um produto de outro país, né? Alguns desses riscos estão aqui, né? Então vamos lá, ó. O risco intercultural, os valores humanos, né? Sim, existe diferença vinculada ali a esse item de um país para o outro drasticamente, né? As diferenças elas são drásticas, né? Então esse risco aí envolvendo valores humanos, ele pode estar vinculado a vários itens, né? Então a gente sabe, existem países que têm um determinado nível de cultura, outros países têm mais, têm menos, outros países eles pensam a coisa completamente diferente. Então a gente sabe, né, por exemplo, esses países do Oriente Médio, eles têm uma tratativa, né, quanto, por exemplo, a participação feminina, quanto, por exemplo, ali a determinadas regras do que fazer em tais horários, que é completamente diferente do nosso, por exemplo. Também isso envolve ali, né, a critério também ali do vestuário, de uma série de coisas, né, é totalmente diferente. A gente fala ali de um país, né, de um grupo de países que às vezes tem uma interpretação de valores humanos, uma interpretação ali do que fazer, do como fazer, totalmente diferente da nossa, né? Então, sim, o risco intercultural, tanto a nível de oportunidade quanto a nível de ameaça, lembrando, né, que risco é algo ali que impacta drasticamente todos os níveis, tanto a nível de oportunidade quanto a nível de ameaça, né? A gente sabe, né, que um risco ele quer dizer ele incerteza, né? Se ele quer dizer incerteza, ele pode dizer qualquer uma dessas duas coisas, né? Então ele pode ser convertido numa oportunidade, ele pode ser convertido numa ameaça. Isso é bem relevante, né? Então o risco intercultural ele acaba impactando o mercado nesse sentido, né? Ele é muito relevante. A gente já viu caso, por exemplo, de empresas de alimentos que tentaram ali expandir para outros países no mundo, né? E muitas vezes tiveram ali péssimas experiências, uma vez que o jeito de se alimentar do brasileiro é um, o jeito de se alimentar do estrangeiro é completamente diferente, né? Também empresas vinculadas ali a vestuário, né? Quando tentam fazer algum tipo de internacionalização, às vezes vão muito bem, às vezes não, tudo depende de uma série de fatores. Então a gente também sabe, né, que há uma dinâmica muito relevante, né, e há um impacto realmente muito forte deste risco, né, intercultural ali em qualquer tipo de negociação. Também, né, olha o número 2 aí, né, já falamos exaustivamente sobre ele, o risco país, né, tanto no sentido de bens, tanto no sentido ali intelectual, no sentido ali de político, né, então sim, né, esse risco ali do país ele impacta a nível global, né, então tanto a nível do eu estou vendendo um produto para tal país, será que eu corro um risco de receber? Né? Eu estou ali comprando um produto de um outro país, será que eu corro o risco de não receber o produto? A política daquele país, ela pode travar alguma coisa, algum volume de importação ou exportação que eu vou fazer, né? Sim, isso pode acontecer. A gente já viu ali pessoas que compram ou que vendem para economias um pouco mais fechadas, para economias ali que têm um grau de risco um pouco mais elevado nesse sentido, né? Principalmente a nível político. Então a gente já viu isso acontecer, né? E muitas vezes isso impacta realmente ali num aumento ou numa diminuição de recursos. Para pensar, né? A Petrobras é uma empresa aí, né? A maior empresa em valor de mercado, né? do Brasil, a empresa que foi a mais lucrativa do ano passado, inclusive, aqui no Brasil, um lucro aí de dezenas de bilhões de reais. A Petrobras, alguns anos atrás, ela teve um problema gravíssimo, né, com a Bolívia, né, acabou sendo meio que apagado ali, não quis realmente devolver ali na mesma moeda, por várias razões, principalmente políticas na época, mas uma vez, né, também não tem tanto tempo assim, né, no máximo 10 anos atrás, né, talvez um pouquinho mais, a Bolívia ela fechou um gasoduto da Petrobras em território boliviano, né? E não só fechou, né, ela fechou e depois tomou para ela, né? Então olha que situação drástica, olha que situação crítica,
né, a nível de relações internacionais, a nível de negociações internacionais, né, um gasoduto da Petrobras na Bolívia, né, que é da Petrobras, brasileiro era da Petrobras, a Bolívia não só fechou as atividades dele, como tomou para ela. Né? O que é isso? Então, você estava realmente ali dentro de um país que tinha um risco altamente elevado. Né? Bolívia, a gente está falando de um país que está ali com o mesmo presidente, né, Evo Morales, há décadas, né, um país que tem um regime completamente diferente, que está numa toada econômica completamente diferente ali de outros países no mundo, né? Dito isso, uma economia, né, bem paupérrima, né, por mais que tenha ali um determinado poder de barganha, principalmente na área de gás natural, né, um país altamente produtor nesse sentido, mas é um país ali que vive com a maior parte da sua população muito pobre, né, uma vez que fez e faz escolhas econômicas ali não muito aderentes àquilo que o restante, né, do mundo tem achado, tem acreditado e tem feito. Né? Então, olha para vocês verem o risco país. Isso muda do nada, gente. Então, por exemplo, a Argentina, até agora, pouco tempo atrás, ela tinha um presidente. Agora o presidente da Argentina é outro. Né? Então, o que acontece? Uma troca de presidente, ela pode aumentar ou diminuir o risco de um país? Com certeza, consideravelmente. Né? Boa parte dos países ali, né, dentro do nosso regime capitalista, países que negociam com o mundo todo, uma vez que vendo, né, que a situação ali, a cadeira de presidente da Argentina sofreu uma alteração, saiu Macri, entrou Fernandes, né, mais importante do que isso, saiu Macri, voltou Kirchner, né, como vice-presidente ali do Fernandes, muitos países eles vão diminuir a sua relação ali com a Argentina, uma vez que já existe um histórico de todos ali, dentro dos governos Kirchner, né, tanto do Nestor Kirchner quanto da Cristina Kirchner, que é agora a atual vice-presidente, né, do país, mas que dizem que está lá, que quem vai mandar realmente é ela, né, montou um bloco ali, só não se colocou à frente, uma vez que ela tem uma série de casos, processos, dentre outras situações para resolver, mas uma série de países que já foram passados para trás, que já sofreram algum tipo de calote, tanto no governo da Cristina Kirchner quanto do governo do Nestor Kirchner, eles, obviamente, sabendo que ela voltou agora para o poder, eles cortam relações com a Argentina. Né? Então, é um país que está passando por isso agora. Né? Teve um aumento do seu risco país por isso, né? Dado ali esse fato político que ocorreu, a Argentina agora ela experimenta ali uma diminuição de parcerias comerciais em relação a outros países ali, até então dentro do que ela experimentava, uma vez que os mercados, né, principalmente ali os países capitalistas, queriam o Macri, queriam a continuidade do Macri, queriam que o Macri realmente, né, desse realmente um toque, né, mais capitalista para essa economia. Por outro lado, com a entrada, né, do kirchnerismo, né, com a nova entrada do kirchnerismo, há uma tendência maior, né, a políticas um pouco mais voltadas ali, né, ao comunismo, a uma intervenção maior de mercado, né, vai muito ali realmente ao que está vinculado a nível ali, né, de risco. Então, o risco da Argentina agora ele incrementa. Né? Então, são exemplos que mostram ali o tanto que esse risco o país, tanto a nível de bens, quanto a nível de intelecto e a nível político, ele impacta as negociações ali globais, ele impacta comércio exterior, ele impacta negócios internacionais. Também existe o risco cambial, óbvio. Né? O que é o risco cambial? É o risco de uma moeda, né, em detrimento de outra. Então, olha o tanto que está acontecendo, olha o tamanho da diferença, né, do que está acontecendo ali e como que era a negociação de Brasil, como, por exemplo, Estados Unidos, né, no final do ano passado, no início do ano passado, e como que está agora, dada a variação da moeda. Né? Então, se a gente tinha um dólar na casa de 4, agora a gente já tem um dólar quase na casa de 5,50. Então, olha que doideira, olha que impacto absurdo, olha que relevância, né, o que isso realmente traz ali, quanto que isso impacta dentro ali do comércio exterior. Então, realmente, o risco da moeda, tanto em relação a outras moedas, quanto em relação a uma desvalorização ou valorização dela, em relação à moeda padrão do mundo, isso acaba realmente trazendo um impacto muito relevante a nível do comércio exterior. Também o risco comercial, né, táticas, estratégias mal elaboradas ou bem elaboradas, né, se for convertido numa oportunidade. Né? Então, sim, ele sempre existe. Às vezes você vai negociar com uma empresa
e essa empresa não é uma empresa de capital aberto, ou seja, ela é uma empresa de interesse privado, não é uma empresa de interesse público. O que isso significa? Muitas vezes pode significar que essa empresa, você às vezes ali pediu algumas garantias para saber a solvência financeira dela, ela vai lá e te mostra um balanço patrimonial, ela vai lá e te mostra uma DRE, mas uma vez que é uma empresa que não é pública, uma empresa privada, é uma empresa que não vai ser auditada por uma das Big Four, o que pode acontecer? Pode acontecer uma série de coisas, pode ser que aquele número que ela te apresentou não seja um número verdadeiro, pode ser que aquele número que ela te apresentou seja melhor ou pior do que ela realmente é. Então, existem uma série de detalhes ali que impactam esse risco comercial, né? Aquilo que você pode usar, o lugar que você vai escolher para crescer. Às vezes é um país que você vai buscar ali, né, vender o seu produto para ele ou comprar o seu produto dele. Muitas vezes pode estar entrando realmente ali numa armadilha, você pode estar passando por uma série de situações. Agora é óbvio, se eu tenho todos esses riscos e cada um deles pode ser convertido em oportunidade ou ameaça, né, a pergunta que sempre vem na sequência é, ok, mas eu tenho algum tipo de instrumento, eu posso me proteger em relação a esses riscos? Com certeza, né? Com certeza. A parte da proteção de um risco, ela é prioritária, né? É óbvio que as empresas que já transacionam com o exterior, tanto a nível de importação quanto a nível de exportação, elas já trabalham dessa forma, né? Então, elas já trabalham assim, elas já têm toda a sua relevância, né? E já sabem exatamente como é que isso funciona, né? E sim, existem ali uma série de ferramentas que acabam impactando, existem ali uma série de ferramentas que acabam dando realmente um pouco mais de segurança para essa pessoa que está no comércio exterior, né? Para ela continuar ali comprando ou vendendo seus produtos, né? Determinando ali determinados tipos de serviços, trabalhando dessa forma, de modo um pouco mais seguro, né? Então, como que você mitiga os riscos, né? Você mitiga os riscos de algumas formas, né? Vamos entender então aqui, ó, algumas delas, né? Então, você pode exigir ou você pode fazer, dependendo do lado que você está. Então, alternativa número 1, um pagamento antecipado ao embarque da mercadoria, sim, principalmente quando se trata da primeira compra, da primeira aquisição. Então, você quer começar lá, por exemplo, a importar produtos da China. Existem várias pessoas que fazem isso, né? Algumas, inclusive, fazem isso com grande know-how, até mesmo na nossa cidade, né, Governador Valadares. O que eu faço? Né, às vezes, a minha primeira compra, né, o vendedor lá ele não me conhece, eu não sou uma empresa de capital aberto, meu capital é fechado, eu não tenho muitas garantias para dar. O que ele vai me exigir? Ele vai me exigir um pagamento antecipado, né? Então eu pago antes do embarque de uma determinada mercadoria. Isso vai continuar acontecendo para sempre? Obviamente que não, né? Obviamente que não, uma vez que uma hora, no momento em que a empresa está girando, né, numa frequência um pouco mais elevada, ela já não vai ficar tendo também capital para ficar toda vez antecipando ali pagamento. Ela já vai estar usando aquele recurso na atividade produtiva dela. Então, esse pagamento antecipado, ele muitas vezes ocorre no primeiro tipo de relação comercial que uma determinada empresa tem com um determinado país, né? Então, é muito comum isso acontecer na primeira compra, na primeira venda. À medida que o tempo vai passando, esse relacionamento comercial ele vai incrementando. É como se você estivesse envolvido nele ali, daqui a um determinado tempo já fosse de casa, né? Já consiga realmente ali entrar na dinâmica normal de compra e venda. Também a carta de crédito, né? O que é isso? Você vai em uma instituição financeira, realiza ali uma carta de crédito, de modo que você comprove para aquele país, para aquela instituição que você vai ter ali aquele relacionamento comercial, você comprove ali a sua solvência, você comprove ali que você tem realmente recursos suficientes, né, para arcar com aquela dívida, para arcar com aquela compra que você realizou. Também existe a hipótese, né, e a exigência de uma cobrança documentária. O que é isso? Apresentação de vários documentos, apresentação ali, né, de vários papéis, né, hoje, obviamente, a maioria deles a nível digital, que mostram o quê? Que mostram o quanto um determinado país, uma determinada empresa, o quão reservado, o quanto de reservas, né, o quanto ali de garantias ele tem, né, e que sim, ele vai conseguir arcar ali com aquilo que foi envolvido na negociação ou que não.
né, às vezes essa cobrança documentária ela não vai ser suficiente. E aí, dentro dessa negociação internacional, pode ser pedido o pagamento antecipado ao embarque, né, dentre outras situações. Também, uma outra alternativa, a remessa direta, né, ou mesmo ali sem saque, às vezes é direto ali numa conta corrente, né, da empresa importadora ou da empresa exportadora. Então, essa também é uma outra alternativa, de modo a atenuar, de modo a agilizar, eliminar intermediários, agilizar a situação. Então, você já consegue fazer essa remessa ali direta, né? E também uma última alternativa muito utilizada, principalmente por aqueles que fazem grandes volumes, né, um seguro de crédito na exportação. Então, você consegue não só segurar ali produtos que você está exportando, mas você consegue também ali assegurar, no caso, as transações financeiras, os valores que estão sendo negociados, de modo que, caso ocorra alguma situação de risco, você consiga ali, né, dar ali tratativas, você consiga ali trabalhar dentro de um grau de segurança um pouco mais elevado, né, dentro de um grau de segurança ali um pouco mais exigido e consiga realmente realizar a sua negociação com muito mais tranquilidade, uma vez que já tendo o seguro, você já consegue realmente ali passar por isso muito tranquilamente, né? Então, são alguns exemplos, né, são 5 exemplos ali de exigências que realmente podem acontecer, situações que podem realmente ser ali, né, passadas dentro ali de um ambiente de negociações internacionais, dentro de um ambiente ali de negociações, dentro de um comércio exterior. Obviamente, né, que não é só isso, obviamente que existem mais ferramentas, existem outras situações ali que são apresentadas, outras situações de risco que as empresas podem passar, né, e outros detalhes que podem ou não podem acontecer. Mas esses são aqueles exemplos um pouco mais básicos, né? São exemplos ali que trabalham realmente, que podem representar ali a dinâmica de vários países, a dinâmica de várias empresas, a dinâmica ali de vários processos que um ou outro, né, negócio acaba passando, uma outra empresa acaba passando ao relacionar ali com o exterior, ao relacionar ali, né, com outros países, tendo outras demandas. Bom, a nível teórico dentro de comércio exterior seria isso, né? Uma próxima etapa, principalmente na nossa segunda metade ali, nós vamos falar um pouco mais sobre produtos, né? Então, trabalhar ali os produtos pelos quais esse recurso internacional ele pode circular, uma vez que ele está aqui na economia brasileira, por exemplo, né? Mas não agora, né? Nós vamos fazer isso depois do intervalo. Eu vou vou aproveitar esses 10 minutos finais ali que nós vamos ter para falar um pouquinho mais daquela parte 1 e da parte 2 do trabalho, para quem não me enviou, conseguir ali enviar, né, de modo que consiga agilizar essa etapa, né? Então eu vou estar encerrando a gravação aqui agora, para que nesses 10 minutos a gente foque nisso. Eu já volto no segundo horário, passando a etapa 2, né, a segunda parte ali, o que nós vamos trabalhar, como é que vai ser o nosso trabalho hoje, né, depois do intervalo, e depois, num dado momento, eu volto, né, eu retomo a explicação teórica, já uma explicação ali focada já a nível de produtos, né, em quais produtos os recursos internacionais eles circulam, uma vez que eles estão ali dentro da economia brasileira. Então, a gente fala sobre isso, né, daqui a pouco. Deixa eu pausar aqui, então, a gravação. Essa gravação, lembro, né, vai estar no YouTube e possivelmente já agora no intervalo eu já consigo colocar essa gravação lá. Então, tudo certo.